Pode ir? Diniz, que leitura que você faz do jogo de hoje? Primeiramente, boa noite. A leitura que eu faço, antes de falar da leitura do jogo, eu quero falar da tristeza que a gente sente de não poder ter contemplado todo mundo com a vitória, com o título, principalmente a torcida. É muita dor que a gente está sentindo, e que eu, de maneira especial, estou sentindo, porque a gente jogou para ser campeão, o time tentou, o time lutou, aí entrando no que foi o jogo, o primeiro tempo foi um jogo um pouco mais equilibrado, mas a gente teve assim, controle da situação, e no segundo tempo, quando a gente voltou bem melhor que o Corinthians, que estava muito mais perto de fazer o gol do que de tomar, a gente teve um descuido ali de marcação, uma bola que era nossa, a gente perdeu, podíamos ter roubado a bola, podíamos ter feito a falta, não fizemos, cada um tomou o gol, o segundo gol. E o time foi muito valente, insistiu muito, só você vê qualquer tipo de, tirando o placar final do jogo, por qualquer olhar que você queira analisar a partida, a gente foi superior ao Corinthians, tanto no primeiro jogo em Itaquera como no jogo de hoje. A gente teve quase que o triplo de finalizações, entrada no último terço, que é um número relevante para fazer análise de alguma coisa. A gente entrou 44 vezes no último terço do Corinthians, eles entraram 9 no nosso. Número de escanteios, de finalizações, todos de posse. E infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol que pelo menos levava para os pênaltis e tampouco a virada. Então fica um sabor de tristeza pela não conquista do título, ao mesmo tempo um sinal positivo de que o time lutou e, para mim, representou bem a camisa do Vasco. Diniz, Thiago Tosse, você já fez uma autoavaliação do que o time, o que o Vasco precisa de termos dos erros para que não aconteça na próxima temporada? A gente vai fazer uma análise, um balanço geral de tudo que aconteceu na temporada. Vou ter um pouco de tempo agora para a gente avaliar. Eu acredito que o Vasco ele foi aprendendo, vou repetir o que eu falei lá, às vezes as pessoas pegam falas soltas e interpretam de maneira equivocada para deturpar. Eu falei que o Vasco, esse Vasco que eu dirijo, é um Vasco que está aprendendo a ser grande. Hoje foi mais um passo. Acho que jogou como um time grande, como um time do tamanho do Vasco, e não conseguiu levantar o título. Mas jogou um time em condições normais. Se acontece o que aconteceu no jogo de hoje, a maioria das vezes que aconteceu um jogo parecido, o vencedor vai ser o Vasco. Então, ao longo desse processo, o time foi ganhando mais estima, foi aprendendo a valorizar a camisa do Vasco e entregar coisas positivas para a torcida. Então teve momentos brilhantes, momentos ruins. Essa minha passagem aqui de oscilação, e eu acho que para a temporada que vem, eu acredito que a consistência talvez seja uma meta a gente buscar. Ser um time que joga num nível alto de maneira constante, para a gente conseguir fazer uma temporada melhor que essa que a gente termina hoje. Aqui Diniz, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Diniz, eu queria a sua interpretação sobre os aplausos do torcedor no final do jogo. Se é uma resposta que o torcedor reconheceu, que o time jogou para buscar um resultado melhor, e também, ao mesmo tempo, o torcedor espera que em 2026 o Vasco possa performar, se acostumar com jogos como esse em finais. E, no seu ponto de vista, se já existe, inclusive, um planejamento da sua parte junto à diretoria, já pensando em 2026. Obrigado, Diniz. A gente, de uma maneira preliminar, já está pensando em 26, mas de uma maneira muito incipiente, porque, na realidade, desde que eu cheguei no Vasco, a gente sempre estava muito pressionado. No começo, pressionado para sair da zona de rebaixamento, e depois pressionado pelos jogos decisivos de Copa do Brasil. E no começo lá também teve a Sul-Americana. Quando a gente teve aqueles 12 jogos, a gente foi muito bem e aspirou chegar até pelo brasileiro na classificação na Libertadores, a gente teve uma folga ali que durou pouco. Depois a gente teve aquelas 5 derrotas seguidas e lá no final do campeonato a gente estava de novo lutando para se erguer na tabela e não ter chance de cair. E depois vieram esses jogos decisivos. Então a gente foi conversando, a gente não aprofundou muito no tema, mas a gente já conversou alguma coisa para planejar para o ano que vem. Obviamente que talvez o maior
o maior ganho do time é a manutenção aí da base, e a gente depois vê pontualmente, daquele jeito que vocês sabem, que o Vasco tem dificuldade financeira. Todo mundo sabe, não adianta que a gente não vai contratar o Vitor Roque por 25 milhões de euros, ou o Paulinho do Atlético Mineiro, que é cria do Vasco. A gente vai tentar fazer alguma coisa, como fez na janela do meio do ano, que a gente foi bastante assertivo, para poder pontualmente ajustar o elenco. Eu acho que isso aí é um sinal de que a torcida reconhece. Tem uma tristeza. Eu acho que a torcida e o time, nesse final de pegar esses jogos decisivos da Copa do Brasil, eu acho que teve uma conexão bastante importante. No sentido de que eu acho que a torcida e o time estão sentindo a mesma coisa. É uma tristeza e, ao mesmo tempo, uma coisa positiva de ter lutado, de ter que o futebol não é uma ciência. Eu repito, o jogo de hoje, um time que finaliza 16 vezes e outros 6 em condições normais, que é um triplo praticamente, que fica 64% de posse de bola, que invade o terço final do campo 44 vezes contra 9, o normal vai sair vencedor. E lá em Itaquera já era para a gente ter saído com a vitória. E como os 2 jogos do Fluminense, era para a gente ter vencido os 2 também. Então esse final de temporada te dá um alento para a torcida. Acho que a torcida teve... A gente vacilou em alguns momentos, e a gente mereceu ser muito criticado em alguns momentos da minha passagem aqui, mas teve momentos brilhantes. Teve a vitória super importante contra o São Paulo no Morumbi, que era um tabu, teve aquela vitória histórica contra o Santos, teve a vitória contra o Inter de Porto Alegre, teve a série de 4 vitórias seguidas, mas em 12 partidas a gente perdeu uma só. E ter chego na final da Copa do Brasil com um time bastante sólido. Os 4 jogos, eu acho que a cara que o Vasco tem que ter para o ano que vem é partir do que aconteceu no semifinal e final de Copa do Brasil. Assim que eu espero que a gente consiga retomar a temporada do ano que vem. Boa noite, Diniz. Thiago Brandão, do Litoral News. Você falou sobre o time voltar a se acostumar a jogar jogos grandes. Queria saber o que dá para tirar de proveito, podemos dizer assim, de experiência desse jogo de hoje, apesar da derrota, porque a próxima temporada já começa muito cedo, né? Janeiro já tem Brasileirão. Então, como pegar a derrota de hoje, absorver isso e transformar em motivação, ou que seja para janeiro? Se tem alguma coisa que derrotas como essa faz, ela traz uma dor e um sofrimento muito grande, e a gente que quer crescer e melhorar, a gente acaba melhorando mais rápido. Então, obviamente que a gente errou em detalhes, só que o futebol a gente sempre erra. A gente errou contra o Fluminense também, a gente errou um pouco contra o Corinthians na Itaquera. Só que hoje a gente errou e eles conseguiram aproveitar. A gente errou pouco no jogo, não errou muito. Só que o pouco que a gente errou, eles conseguiram ser efetivos e fizeram os gols que deram o título para eles. Mas não tivemos muito erro no jogo, nem de hoje, nem no jogo de lá. Hoje teve talvez um pouquinho de nervosismo em um jogador ou outro, porque também para alguns jogadores aí era meio que inédito disputar uma final, o estádio lotado. Então a experiência é uma coisa intransferível, que a pessoa precisa passar. Não adianta eu falar da minha experiência, como que é a final, para quem não viveu. É vivendo que você acaba aprendendo. Então eu acho que foi um dia de muita dor e de aprendizado. Eu acho que essa dor sentida, quando você for fazer a análise do jogo, o cara vai ver e falar assim, putz, eu errei pouco, mas aqui eu não precisava ter errado. Mas mesmo a gente corrigindo, ainda assim o futebol é sempre uma coisa incerta, como a vida. A gente não vai garantir título. Repito, assim, o jogo de hoje era, se tivesse um time para ganhar o jogo pelo que produziu, era o Vasco, não era o Corinthians. Diniz, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Aqui é no final. Sobre a eficiência do time, você destacou o número de chutes comparado ao do Corinthians hoje. Nas últimas 3 partidas, o Vasco só conseguiu fazer um gol comparado ao número de jogadas que conseguiu criar. Você acha que é algo a ser trabalhado? Você acha que foi um dos pecados cometidos pelo Vasco nesses últimos jogos, especialmente hoje na final? Obrigado. Então, esse é um tipo de questionamento que a resposta, você pode treinar muito e acontecer a mesma coisa. Assim, qual que é a diferença porque você precisa treinar muito, a gente deixou de treinar e as coisas acontecem muito de um jogo para o outro. Há 15, 20 dias atrás a gente estava fazendo 5 gols no Inter e podia ter feito mais.
E tivemos vários jogos com diferença de 3 gols, fizemos um monte de gol no campeonato. Simplesmente a bola hoje não entrou, o goleiro foi feliz, aí a bola bate na trave, a bola passa raspando. A bola que o GB teve de voleio assim dentro da área, e um monte de chute a gente teve dentro da área do Corinthians que foi travado. O Corinthians também soube se defender, esse foi o mérito do Corinthians. Mas não tem uma resposta exata para isso. Treinar a gente treina sempre. E vamos treinar cada vez mais, mas isso não garante que no próximo jogo a gente vai fazer pouco gol ou vai golear como foi contra o Inter, ou fazer só um gol como foi hoje, ou não fazer nenhum como foi na quarta-feira. Boa noite, Diniz. Rodrigo Campos. Depois de até, uma certa forma, surpreendente para muitos, chegar numa decisão, passando bem na semifinal pelo Fluminense, merecendo vencer os 2 jogos, jogando bem o primeiro jogo contra o Corinthians na casa do adversário. Chega no Maracanã diante de 70 mil vascaínos. Faltou ao time hoje aquela figura do jogador que, nos termos do futebol, bota a bola embaixo do braço, chama a responsabilidade e entra em campo como eu vou ganhar o jogo. Faltou essa figura ao Vasco? Eu não acho que faltou isso. Acho que faltou a gente conseguir fazer o gol. Acho que o Corinthians teve um goleiro, quando foi solicitado hoje, conseguiu fazer defesas importantes, uma defesa que soube se defender bem. O time, eu acho que teve um protagonismo grande, o time como um todo. Acho que os jogadores tentaram de um lado, tentaram do outro, tentaram chute fora da área, tentaram tabela, tentaram de tudo. Teve um monte de escanteio, alguns deles a gente jogava de saída, quase conseguiu fazer gol. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu ganhar o jogo. Mas aquilo que mais importa, que é botar a bola dentro do gol, não deixar que a bola entre no nosso, a gente hoje não conseguiu fazer melhor que o Corinthians. Mas nas outras questões do jogo, a gente jogou muito bem. É um jogo que eu sempre faço essa analogia, porque é como viver. Às vezes você se cuida, você faz exercício físico, você não bebe, você não fuma, e o cara tem um câncer e morre. E tem gente aí que não se cuida, que engorda, que não se trata bem e vive. Mas a probabilidade do cara que se cuida viver mais, ela é grande. O futebol é um pouco parecido com isso. O que o Vasco precisa acreditar no trabalho, porque quem se joga assim de maneira consistente, a chance da gente ter sucesso ela aumenta muito, e é o que a gente vai procurar fazer, procurar melhorar daquilo que foi principalmente esses 4 últimos jogos, que é uma coisa importante, do time jogar bem em jogos decisivos. E talvez um dos aprendizados é saber que campeonatos de pontos corridos, por exemplo, todo jogo é decisivo. Nesses fica muito claro, o jogo de Copa do Brasil, se você perde, você sai. Mas jogos de campeonato brasileiro